Vem cá, você sabe o que é o câncer de intestino? Será que só evitar de comer carne vermelha vai ajudar a preveni-lo? Pessoal, ele é um câncer que está cada vez mais e mais prevalente no nosso meio. Sem contar os tumores de pele não melanoma, o câncer de intestino ele ocupa a terceira posição entre os principais tipos de câncer no Brasil. E no vídeo de hoje você vai entender o que é o câncer de intestino, seus principais fatores de risco, e eu vou te mostrar as medidas essenciais para reduzir o risco desse tipo de câncer. Então não perde esse vídeo, se gosta desse tipo de assunto já deixa o like, se inscreve no meu canal para acompanhar mais conteúdos feito esse. Então sem enrolação, vamos começar o vídeo. Olá pessoal, aqui quem fala é Dr. Flávio Macedo. Se você já não acompanha meu canal, se inscreva aqui, me seguir e ver outros vídeos interessantes também, que eu sempre trago alguma coisa boa que agrega para a saúde de todos vocês. Bem, então vamos começar o vídeo de hoje. Primeiramente, o que é o câncer de intestino? Bem pessoal, apesar de nós termos dois tipos de intestino, o delgado e o grosso, geralmente esse nome câncer de intestino ele remete mais aos tumores que são iniciados lá no nosso intestino grosso. Ele também pode ser chamado de câncer de colo ou então de câncer coloretal. Nós vemos aí recentemente nas notícias famosos que sofreram com esse tipo de câncer, como foi o exemplo do Rei Pelé, que acabou falecendo em dezembro de 2022. Nós também vimos o caso da Preta Gil, que anunciou nas redes sociais que também acabou recebendo o mesmo tipo de diagnóstico. Bem, mas como é que surge o câncer coloretal? Pessoal, geralmente ele começa como um pólipo, que é um pequeno caroço que aparece na parede do nosso intestino grosso. Eles geralmente são considerados como benignos, mas podem crescer e crescer até virar um câncer. Mas calma, felizmente o câncer coloretal ele tem alto potencial de ser prevenido, principalmente com a adoção de hábitos saudáveis e do rastreamento precoce. Por isso é muito importante nós atuarmos nos fatores de risco para prevenir ou então diminuir o risco de desenvolver esse tipo de câncer. Mas antes da gente ir para o fator de risco, eu quero falar dos sinais e sintomas. Pessoal, geralmente os sinais e sintomas do câncer de cólon, eles se iniciam lá para estágios mais avançados. E os sintomas, eles são muito inespecíficos, que são sintomas que acabam acontecendo em outras doenças intestinais também, como é o caso de sangue nas fezes, uma dor abdominal forte e contínua, uma prisão de ventre crônica, uma anemia não explicada, uma perda de peso também não explicada, ou então o aparecimento de uma massa ou tumoração abdominal. Bem, vamos então agora falar dos fatores de risco. Primeiramente, o que é um fator de risco? O fator de risco, pessoal, é uma condição que, se presente, aumenta o risco de você desenvolver algum tipo de doença. E para o caso do câncer de intestino, os fatores de risco podem ser divididos em três: comportamentais, genéticos e ocupacionais. E o primeiro fator aqui que eu quero falar é a idade. Quanto mais idosa a pessoa for, maior o risco de desenvolver o câncer de intestino. Geralmente, quem tem 45 anos ou mais já é considerado como um fator de risco. Mas um dos principais fatores de risco estão associados ao comportamento, aos hábitos de vida. E o principal deles, pessoal, é uma alimentação desbalanceada, que é considerada como uma dieta que é baixa em frutas, verduras e principalmente de fibras, assim como um consumo excessivo em carnes vermelhas e processadas. E o que seria uma carne processada? Bem pessoal, carne processada nós temos como exemplo a salsicha, o bacon, a mortadela, o peito de peru, o presunto e o salame. Outros fatores de risco que também são importantes para o câncer de intestino é a obesidade e o diabetes tipo 2. O tabagismo, que não é só fator de risco para outros tipos de câncer, como é o caso de pulmão e o de bexiga, ele também se torna um fator de risco para o câncer de intestino. Parar de fumar é uma atitude que ajuda a evitar não só câncer, mas também diversos outros tipos de doenças, principalmente as cardiovasculares. Outros fatores comportamentais, como a falta de prática de exercícios físicos, assim como o consumo excessivo de álcool, também são fatores de risco para o câncer de intestino. Bem, vamos falar agora das condições genéticas. A genética ela é um importante fator de risco para o desenvolvimento do câncer coloretal. Se você tem alguém na família com diagnóstico de câncer de intestino, a sua chance de desenvolver esse tipo de câncer acaba sendo bem maior. Foi visto que cerca de 30% das pessoas diagnosticadas com câncer coloretal tem algum familiar ou parente próximo que tem o diagnóstico de câncer de intestino. Isso acaba sendo especialmente importante nas síndromes hereditárias. E o que são síndromes hereditárias?
São doenças que acabam sendo transmitidas de geração para geração. E aqui as mais famosas são a síndrome de Lynch e a polipose adenomatosa familiar. Pessoas que têm parentes ou familiares com diagnóstico de uma dessas síndromes hereditárias devem ter seu rastreio feito de forma muito mais frequente do que as outras. Existem também condições ou doenças que você possa ter que acabam aumentando o risco de você desenvolver esse tipo de câncer, como é o caso das doenças inflamatórias intestinais. Pessoal, a inflamação, especialmente se crônica, em qualquer parte do nosso corpo ela já pode aumentar o risco de desenvolver câncer. Isso não é diferente do nosso intestino. Das doenças inflamatórias que acometem nosso intestino grosso, nós temos as principais, sendo a doença de Crohn ou então a retocolite ulcerativa. Por acaso foi identificado um pólipo intestinal no seu exame? Isso também é fator de risco, porque lembra que eu falei anteriormente que os pólipos intestinais eles podem acabar evoluindo para um câncer. Por isso, se no seu exame de colonoscopia for identificado um pólipo, ele deve ser imediatamente retirado e enviado para análise histopatológica. E finalmente, existem os fatores relacionados ao trabalho, que chamamos de fatores ocupacionais. Entre eles destacam-se a exposição laboral a raios ionizantes, como é o caso dos raios X e gama. Bem, já falado dos fatores de risco, vamos entrar agora nas medidas que são muito importantes para a gente prevenir ou reduzir o risco de desenvolver o câncer de intestino. Muitas dessas medidas acabam sendo relacionadas com os fatores de risco, principalmente os comportamentais. Pessoal, aqui a alimentação saudável ela é fundamental. E o que seria uma alimentação saudável? É uma alimentação que é rica em produtos in natura ou minimamente processados, como é o caso das frutas, dos legumes, vegetais, dos grãos e das sementes. Eu já falei no vídeo anterior, esse vídeo daqui, sobre a importância das frutas e das verduras. Dá uma checada lá que tem outros benefícios, não só na prevenção de câncer. Bem, pessoal, e essa alimentação saudável que eu falei, ela tem uma característica especial. Ela é rica em fibras. O consumo adequado de fibras é muitíssimo importante aqui na prevenção do câncer de cólon, porque as fibras elas ajudam no bom funcionamento intestinal, fazendo com que nosso intestino ele funcione adequadamente, prevenindo algumas condições como é o caso da prisão de ventre. Outra etapa importante relacionada à alimentação é você evitar o consumo excessivo de carnes vermelhas ou processadas. Você deve trocá-las por fontes de carne magra, como é o caso das aves sem pele ou então dos peixes. Mantenha também uma boa hidratação. Geralmente o consumo de água que a gente recomenda é de 35 ml por quilo por dia. Uma dica aqui é para você andar sempre com uma garrafinha para se manter bem hidratado o dia inteiro. Quando você se mantém bem hidratado, você também ajuda no funcionamento do intestino e ajuda também a prevenir condições como a prisão de ventre, que também é um fator de risco para o câncer coloretal. Tenha também uma prática regular de exercícios físicos. Tente praticar pelo menos 3 vezes por semana uma atividade física de 50 minutos a 1 hora. E é claro, uma medida aqui também fundamental é você reduzir ou, melhor ainda, evitar o uso do tabaco. E é claro, você também deve evitar o consumo excessivo de álcool, que é outro fator de risco importante para o desenvolvimento desse tipo de câncer. Já quando nós falamos do rastreio do câncer coloretal, existem 2 tipos: a pesquisa de sangue oculto nas fezes ou então a colonoscopia. Geralmente nós pedimos primeiro a pesquisa de sangue oculto e se tiver alguma coisa alterada é aí que nós solicitamos a colonoscopia. Mas em alguns casos já dá para a gente solicitar de cara o pedido da colonoscopia. E bem, o que é que seria esse tipo de exame? A colonoscopia ela é um exame que avalia por dentro o nosso intestino grosso. Com ela é possível a gente detectar precocemente a presença de pólipos e já realizar a sua retirada. Também é possível realizar biópsias de lesões que são sugestivas de câncer. Geralmente é necessário um preparo para você fazer esse tipo de exame. E fique tranquilo que a colonoscopia ela é geralmente realizada sob sedação, em que a pessoa acaba dormindo e não sente nenhum tipo de desconforto durante o procedimento. Gente, e fiquem atentos que a idade para iniciar o rastreio ela foi modificada. Isso porque tem se detectado esse tipo de câncer em idades cada vez mais precoces. Antes, o rastreio ele era iniciado para pessoas com 50 anos ou mais. E agora mudou para pessoas com 45 anos ou mais. Isso é claro que é uma recomendação que é feita para as pessoas de baixo ou médio risco. Para aquelas pessoas de alto risco, que são as que possuem algum histórico familiar de câncer de intestino,
O rastreio ele deve ser recomendado 10 anos antes da idade em que foi diagnosticado esse familiar. Por exemplo, se você tem um pai, uma mãe ou um irmão que foi diagnosticado com câncer de intestino com, por exemplo, 50 anos de idade, a idade para você iniciar o rastreio deve ser a partir dos 40 anos. A frequência desses exames também vai depender do risco. Por exemplo, para as pessoas de baixo risco, a recomendação de realizar colonoscopia é a cada 10 em 10 anos. Já para os indivíduos de alto risco, a recomendação é realizar colonoscopia a cada 5 anos, ou até bem menos que isso. Bem, pessoal, esses foram os fatores de risco e as medidas essenciais para você reduzir o risco de desenvolver o câncer de intestino. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no meu canal e comenta sugestões de mais vídeos que eu possa estar fazendo por aí. E ative as notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo você estar já acompanhando. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos vocês.